Chegamos à metade do ano, eu acho que essa é uma boa hora de relembrar todas as leituras que eu fiz até aqui e também aquelas que eu acabei deixando para trás. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós temos um vídeo extraordinário. Acontece que eu já tinha os próximos 2 vídeos já planejados aqui para o canal, sendo que o primeiro deles seria sobre as recapitulações, no qual eu conto para vocês as últimas leituras que eu consegui concluir, e o segundo seria respondendo aquela tag dos 50%, que a gente faz um apanhadão geral das leituras do primeiro semestre. Esses 2 vídeos ainda vão sair aqui no canal, mas antes eu queria conversar sobre algumas leituras que eu não fiz. Calma que vai fazer sentido, eu prometo. Eu não sei se todo mundo sabe, mas esse canal nasceu a partir de uma página no Instagram e por lá eu sempre fiz aquele famigerado desafio dos 12 livros para o ano tal, que é um desafio que eu nunca consegui concluir, então em 2025 eu resolvi fazer um pouquinho diferente. Eu separei apenas 6 livros, que é uma meta muito mais possível de ser concluída, e cada um desses livros envolviam categorias muito específicas. Esse desafio está andando, inclusive já eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre essas metas, contando quais livros eu já consegui concluir, quais estão em andamento e quais eu não consegui nem pegar ainda, mas eu queria também dar um destino para todos esses livros dos anos anteriores em que eu fiz esse esquema de 12, mas que eu acabei flopando, né, por um motivo ou outro, e para isso eu preparei um esquema que eu acho que vai dar bem bom. Bom, então vamos começar com o desafio de 2025, que é o que está mais fresco na minha memória. E qual que foi a ideia dele? No dia 5 de janeiro, ou seja, um pouco antes do canal existir, eu fiz um post lá no Instagram. Inclusive, gente, quem ainda não me segue no Instagram, faz esse favor, é o @alegrias.violentas. Então, nesse dia eu fiz esse post separando 6 livros que eu leria de todo jeito até dezembro. Mas eu não escolhi essas leituras a bel prazer. Apesar de ser uma quantidade bem inferior, né, metade da tag original, eu realmente queria me desafiar com elas. Então, eu escolhi obras que de alguma forma me tirariam da minha zona de conforto. Então, agora eu vou contar para vocês quais são essas categorias e quais foram os livros que eu escolhi. Bom, e a primeira categoria foi a de gênero não habitual, ou seja, um gênero que eu nunca li ou que eu li pouquíssimas coisas. E o gênero que eu escolhi foi o de peças teatrais, que de fato para mim é uma completa lacuna na minha trajetória como leitor. E para essa categoria eu escolhi esse livro aqui, o Hamlet do grande William Shakespeare, que eu ainda não peguei para ler, mas possivelmente dessa primeira leva vai ser o próximo. A segunda categoria é de biografias. Eu não tenho o costume de ler biografias, eu já li muito livros sobre perfis, livros, reportagem, mas biografia de fato eu só li uma e foi uma biografia horrorosa do cantor Belchior, então dessa vez eu escolhi a dedo e eu peguei essa aqui, o Henrique VIII do George Minoir, que é uma biografia que eu só ouço coisas maravilhosas. As próximas 2 categorias já foram lidas por aqui, sendo que a primeira delas eu me propus a ler algum autor que eu nunca tinha lido antes, e o escolhido da vez foi o Philip Roth e o seu maravilhoso Patrimônio, que foi um livro que eu adorei a experiência aqui dessa leitura. A próxima categoria era de um país que eu nunca tinha lido nada, né? Então eu escolhi a Angola e para representar esse país eu escolhi o Mayombe, né, do Pepe Tela, que é outro livraço. Inclusive sobre esses dois livros tem um vídeo aqui no canal, um vídeo de recapitulações, que eu comento sobre as minhas impressões de leitura. Vou deixar o link aqui no box de descrição para quem ainda não assistiu. Agora nós vamos para as últimas 2 categorias, sendo que uma delas é de livro em inglês. Eu queria me desafiar a ler um livro na sua língua original, e eu escolhi para ela esse livro aqui, O Cinema Speculation, do Quentin Tarantino. E a próxima e última categoria desse desafio é de calhamaço clássico. E para ela, eu tirei da estante o imenso e maravilhoso Guerra e Paz, do Lev Tolstói. E esse aqui eu já comecei a ler e eu tô na página 145. Então, como vocês puderam ver, a média de leituras não foi muito boa. Dos 6 livros que eu separei, eu li apenas 2, sendo que as obras mais complexas acabaram ficando para o final. Então, o calhamaço, o livro em inglês, a peça... ou seja, nesse próximo semestre eu pretendo dar um gás total nessas leituras, porque eu quero de todo jeito terminar
esse projeto, né, até o final do ano. Isso é uma questão de honra agora para mim, ou seja, possivelmente somente essas leituras vão aparecer no canal nos próximos meses. Agora vamos começar a segunda parte desse vídeo e eu vou contar para vocês o que eu pensei em fazer com todas as obras que eu não li dos anos anteriores. Eu venho fazendo esse desafio dos 12 livros para o ano tal desde 2020, o que dá um total de 60 livros, e desses 60 eu não li 27, ou seja, eu li um pouco mais da metade e não foi tão vergonhoso assim. Então, o que é que eu fiz? Eu escrevi o nome desses 27 livros e coloquei dentro dessa urna aqui, e pretendo a cada 3 meses, que é mais ou menos o período que eu demoro para trazer os vídeos de recapitulações para vocês, sortear um livro para colocar na minha pilha imediata de leituras. Então, assim, mesmo que eu demore muito para concluir, eu vou fazer com que essas leituras circulem aqui na minha biblioteca. Eu já vi vários influenciadores fazendo esse tipo de esquema, mas o último que eu acompanhei fazendo algo parecido foi o Vone, lá do Instagram. Inclusive, se você não segue, corre lá que ele é maravilhoso. Ele é professor, artista plástico, fala de literatura e ele tem falado recentemente bastante de cinema. Tá, então vamos falar sobre os livros propriamente. Eu tô com minha colinha aqui do lado para não esquecer de nenhum. Em 2020, 5 livros não foram lidos. O livro de junho, que foi o Memórias de uma Moça Bem Comportada, da Simone de Beauvoir. Esse livro eu comecei a ler, até progredi bem. Eu cheguei na página 112. Estava gostando, mas é um livro que precisa de um pouco mais de atenção, de esforço. Primeiro, por ser a Simone. Segundo, porque aqui ela vai contar um pouco sobre as memórias dela enquanto criança. E a Simone foi uma criança bem chata, mas eu estava gostando muito da leitura. Em agosto, o livro foi o Morte e Vida Severina. Em setembro, o Toda a Luz que Não Podemos Ver, que ganhou uma adaptação bem recente, né? Em novembro, nós temos O Triste Fim, do Policarpo Quaresma, que foi um livro que eu até utilizei em 2 anos específicos, né, desse desafio. E olha só, coloquei em 2 anos e não terminei essa leitura. Olha que vergonha. E o livro de dezembro foi O Boca de Luar, que é um livro do Drummond. Numa época que eu queria me reconectar com o Drummond, acabei lendo outras coisas do autor e esse acabou ficando para trás. Já em 2021, só ficou um livro para trás, olha que beleza, que foi o Cidade de Deus, do Paulo Lins. Eu comentei sobre esse livro recentemente num vídeo onde eu falo sobre autores que meio que sumiram, que não publicam há muito tempo. Vou deixar o link aqui no box para quem não assistiu. Em 2022, 6 livros não foram lidos. Nós tivemos o livro de junho, que foi o Úrsula, da autora Maria Firmina dos Reis, que, se eu não me engano, esse foi o primeiro romance publicado no Brasil por uma autora preta, que eu também comecei a ler. Vocês vão ver que isso vai ser meio repetitivo. Vários desses livros eu começava a ler e não prosseguia, porque eu estava cheio de leituras na época, mas esse eu sou doido para concluir. Uma obra super importante da nossa literatura. O livro de agosto eu também comecei a ler, é o Vozes de Chernobyl, né, da vencedora do Nobel, a Svetlana. É um livro que eu estava adorando, acabei não prosseguindo, mas eu quero muito concluir essa obra também, inclusive preciso readquirir aqui para minha biblioteca. O livro de setembro talvez seja o que eu mais queira ler dessa pilha, que é O Coração das Trevas, do Joseph Conrad, que eu tenho nessa edição belíssima aqui da Ubu. O livro de outubro é o A Noite dos Mortos-Vivos, que eu tenho nessa edição aqui da Dark Side, que inclusive tem a continuação também, pretendo ler as 2 obras. Eu adoro o filme do Romero. O de novembro é o livro que, assim, todo mundo leu na época, eu acabei passando despercebido por ele, mas eu vi todo o barulho que a Helena Ferrante fez. Eu estou falando do Amiga Genial, ele está aqui também para ser lido. E o livro de dezembro é o A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão, da autora Marta Batalha, que é uma outra autora que eu sou doido para conhecer também. Inclusive, esse livro gerou um filme com a Fernanda Montenegro. Agora, em 2023, 7 livros ficaram para trás. Eu acho que vocês já estão reparando que o número só está aumentando, mas tudo bem. O mês de junho, eu li o livro, inclusive eu estou reparando nessa tendência que eu empacava no mês de junho, ali pela metade do ano. Enfim, o livro foi O Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, o livro que eu também comecei a ler, parei lá pela página 91. Inclusive, gente, esses livros que eu já comecei a ler, eu pretendo reler do início, né, até porque já faz muito tempo que eu não pego eles.
O livro de julho foi O Encontro Marcado, que eu também já comecei a ler, do grande Fernando Sabino, esse autor mineiro, né? Que muita gente adora esse livro, tem ele como preferido do autor. Eu parei na página 56. O mês de agosto é equivalente ao Morro dos Ventos Uivantes. Esse aqui eu nem senti o cheiro, já conheço a história pelas adaptações, né? Mas sou doido para ler a obra original. O mês de setembro, nós temos o Novelas Insólitas, do Stefan Zweig. O mês de outubro, nós temos O Exorcista, do William Peter Blatty. Esse aqui eu comecei a ler bem inicinho mesmo, mas eu confesso para vocês que eu estava detestando, eu estava achando a escrita muito ruim, similar a esses livros de banca, de thriller, sabe? Não gostei nem um pouco. Antes desse livro, eu li O Exorcismo, que é aquele livro de jornalismo literário que vai contar a história real, né, que inspirou esse autor a escrever esse livro aqui. E aquele livro eu adorei, só que esse eu não estava gostando, espero que eu mude de ideia. No mês de novembro, nós temos outro clássico das Irmãs Brontë, o Jane Eyre, né? Esse livro eu já li uma adaptação em inglês, então eu já conheço a história toda, mas pretendo ler aqui no original. E por fim, nós temos o Gente Pobre, do Dostoiévski, esse nome que é um trava-línguas, e esse eu comecei a ler bem recentemente, mas não continuei, né? Eu parei na página 23 e pretendo reler do zero. E para finalizar, nós vamos para 2024, que foi meu pior ano em termos de leituras. Desse desafio, 9 livros não foram lidos nesse ano. O livro de fevereiro foi esse aqui, O Diário de Anne Frank, que eu li até a metade. Inclusive, eu tive a oportunidade de visitar Amsterdã, fui até a casa da Anne Frank. Infelizmente, não consegui entrar porque os ingressos estavam esgotados, mas foi uma experiência super especial e eu estava adorando essa leitura, apesar dela ser muito pesada. O livro de março é O Ateneu, que eu devo ter lido umas 2 páginas e tomei um baita susto, porque a linguagem desse autor é muito hermética, muito difícil. Mas quero sim continuar essa leitura, ainda mais porque eu consegui essa edição super rara, né, da Clássico Zahar. O livro de abril é um livro favorito de muitas pessoas, né? Eu vi que muita gente gostou dessa leitura, que é o Herdeiras do Mar, que eu tenho nessa edição da tag Inéditos. O livro de maio, normalmente em maio, por ser o mês do orgulho geek, né, eu escolhia sempre um livro de ficção científica. Não foi diferente em 2024, eu escolhi esse baita clássico aqui chamado Solaris. Tô doido pra ler. Em junho, nós temos um clássico nacional chamado Macunaíma, o Herói Sem Nenhum Caráter, que eu tenho nessa edição bonitona da Ubu. O livro de julho foi outro famoso aí no BookTube, né? Eu vi muita gente falando sobre ele, que foi o Trilogia de Copenhague, dessa autora que eu não vou me atrever a falar o nome. O livro de setembro é outro livro da tag, dessa vez da tag Curadoria, que é o A Velocidade da Luz. Tô bem a fim de ler esse livro, viu, gente? Tomara que ele seja sorteado logo. O livro de outubro, seguindo essa dinâmica de livros de horror, né? Eu peguei O Médico e o Monstro, né? Que é um baita clássico que eu ainda não li, tenho nessa edição aqui da Dark Side. O livro de novembro, por fim, teria O Triste Fim do Policarpo Quaresma, que eu repeti nesse ano. Olha que vergonha, eu repeti o mesmo livro e não li ele, né? Um absurdo isso. Enfim, acontece. E agora, para a gente fechar esse vídeo, queria sortear com vocês o próximo livro que eu vou ler. Então, sem mais delongas, vamos lá. Deixa eu abrir aqui, espero que não esteja saindo muito barulho no microfone. Saiu o papelzinho, só para vocês verem como é que tá. Enfim, qual livro saiu? Olha, O Boca de Luar, do Drummond. Ótimo saber isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora vem falar aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros ou se tem vontade de ler, tá joia? Um cheiro para vocês e até a próxima.